vocês pensam do Brasil? Porque a gente tem várias características interessantes. Um país com um grande território, você também tem terras férteis, né, tendo em vista aí a produção que nós temos dessa parte agropecuária dentro do Brasil. Você tem um grande litoral, mas é um território que, por exemplo, no norte você tem muita floresta, no centro você tem uma região que é quase desértica em certos aspectos, ali no semiárido do Nordeste também. O que a gente tem de vantagem ou desvantagem para poder pensar, não, o Brasil também é um ponto bom em termos de geografia? O Brasil é muito bom como país e geograficamente também. Os Estados Unidos é melhor, mas não quer dizer que o Brasil não seja bom. O Brasil ele tem escala, então você ter um país de dimensões continentais ajuda para burro, né? Você ter o Brasil ele é muito rico em recursos naturais, então petróleo, minério de ferro, o Brasil é independente energeticamente. Você tem uma potência agrícola. O Brasil é o segundo, se eu não me engano, é o segundo maior exportador de comida do mundo. O Brasil tem muita água doce. Esse troço também ajuda pra caramba. O clima aqui, de forma geral, apesar de ter algumas regiões que são um pouco menos favoráveis, mas o clima, de forma geral, é muito bom. Não é à toa que o Brasil acaba tendo uma população tão grande. Isso daí, essas forças ao longo do tempo, em períodos longos de tempo, elas ajudam pra caramba. Então a gente às vezes fica comparando, mas o Brasil contra os Estados Unidos é pior. Em alguns aspectos pode ser no relativo, mas o Brasil no absoluto, quando você olha, é bom, e quando você compara contra o resto do mundo, o Brasil é bem bom, assim. O Brasil, ele tem muita coisa boa que acontece aqui no país. A geografia aqui ajuda. A gente tem também, lembrando, né, a Eletrobras, que foi privatizada recentemente, a maior empresa de energia verde do mundo, né? Sim. Então, até a nossa energia é boa. Eles limpa. são ruins de marketing, né? Sim. O Brasil é muito ruim de A gente é marketing. muito ruim de marketing. Quando você olha, né, o mundo inteiro fazendo um grande esforço verde, e o Brasil, às vezes, quando você olha na imprensa mundial como um vilão, na verdade, o Brasil é o único país relevante do tamanho que o Brasil tem, né, que tem mais de 80% da matriz energética 100% renovável. Ninguém fala isso. Exatamente, assim, o Brasil tem um nível de preservação ambiental que é incomparável com as grandes potências do mundo, assim. A gente tem área de reserva florestal que equivale a países inteiros na Europa e que a gente também não faz o marketing adequado disso. Então, do ponto de vista geográfico, o Brasil tem muita sorte. A gente tem alguns desafios também que são interessantes, né? Quando você compara, por exemplo, com os Estados Unidos, você constrói uma estrada nos Estados Unidos, como é um clima mais... Ele não é tão tropical quanto o nosso, não é tão úmido, a estrada dura por décadas, né? Um trilho de trem, como você não tem muita serra, você consegue fazer uma planície com um valor relativamente barato. O Brasil não. O Brasil você tem que vencer a Serra do Mar para sair de São Paulo para o litoral. O Brasil você constrói uma estrada, se deixar 3 anos sem manutenção, o nível de umidade faz com que a estrada vá se degradando muito com o tempo. Então, a gente tem desafios naturais para suplantar, mas se comparado com a média global, o Brasil tem uma posição geográfica muito privilegiada. Tem um livro que eu gosto bastante, que ele aborda um pouco dessas questões geográficas, é o Arma Germes Yasso, do Jared Diamond. Eu reli, inclusive, esse ano, e eu acho fantástica a conclusão que ele chega, onde ele fala, olha, a geografia é muito responsável pelo desenvolvimento dos povos. Porque lá ele tenta responder nesse livro, já falei várias vezes aqui no podcast também, a seguinte pergunta: por que que os espanhóis que chegaram em navios aqui na América, e com um punhado de pouco mais de 100 homens dotados de cavalos, de espadas e de também doenças epidêmicas, conseguiram destroçar 2 impérios, né? Primeiro os astecas e depois os incas. Ele foca mais nos incas. E não porque os incas, que entraram em navios e foram até a Europa e acabaram com os reis da Espanha e depois conquistaram todo o continente. E aí o interessante é que os espanhóis não inventaram as espadas de aço, eles não inventaram a pólvora, os arcabuzes, também não foram eles os primeiros a andar em navios e tampouco domesticaram os cavalos. Eles conseguiram tudo isso através das trocas ou interações entre os povos que aconteciam porque a Europa e a Ásia são um continente que tem menos barreiras naturais comparado, por exemplo, à América, onde você tem a Cordilheira dos Andes cortando de cima a baixo, você tem florestas equatoriais, o clima mudando muito, e lá você tem amplas faixas de terra na mesma latitude, de modo que o cara que está em Lisboa está mais ou menos no mesmo clima do cara que está em Teherã, lá no Irã, e do cara que está no Japão, em Tóquio. Está muito parecido. E aí a cultura se adapta para aqueles climas, as culturas agrícolas, por exemplo. Sim.
Eu não sei até que ponto a gente é prisioneiro da geografia, que é um outro título que tá famoso hoje em dia, mas o Brasil também tem vantagens geográficas. Agora, nos outros critérios, porque geografia não é tudo, né? A gente sabe que tem países que são abençoados com recursos naturais, por exemplo, a Venezuela, mas a parte institucional acabou ferrando o país, um excesso de centralização na mão do governo. E na tese de vocês, os americanos também têm vantagens na parte das instituições. Por quê? Legal. A gente acha que tem pouco debate hoje de qual país que tem as melhores instituições do mundo. Mas mesmo assim, vale a pena a gente relembrar de alguns marcos importantes. Os Estados Unidos ele tem a Constituição vigente mais antiga do mundo. Se eu não me engano, ela data de 1760 e pouco? 76. 1776. Os Estados Unidos é que na Constituição americana aparece a independência dos três poderes e pela primeira vez aparece a figura do presidente. Eles que inventaram o presidencialismo. Os Estados Unidos, o Brasil, até 1968, eles chamavam Estados Unidos do Brasil. Muito em parte, a gente acha que é por influência da Constituição americana. Outro ponto interessante das instituições, ela vem da como a colonização lá foi feita. Os Estados Unidos acabou sendo colonizado de uma forma um pouco diferente do que foi o Brasil e boa parte da América Latina. Lá, os colonos, eles vieram, boa parte deles, estavam fugindo de perseguição religiosa na Europa. Eles eram, boa parte deles eram ingleses, protestantes, em particular calvinistas. E isso tem impactos que acabaram sendo muito profundos. Por quê? Eles acreditavam em duas coisas que fizeram a diferença. Número um, a livre iniciativa. Boa parte do empreendedorismo que a gente vê tão presente na economia deles data da parte da colonização. E a segunda parte, eles pregavam a livre interpretação da Bíblia pelo homem. Só que, para você poder interpretar a Bíblia, você tem que saber ler. Então, de uma forma que era diferente do que era nos outros lugares da América Latina, os colonos eles acabavam sendo mais educados do que a própria matriz na Inglaterra. Um outro ponto das instituições que vale a pena a gente reforçar é que quando é que boa parte das instituições que a gente rege no mundo moderno foram criadas? 1944, onde? Bretton Woods, Estados Unidos. Naquele momento nasce o que vieram a ser o FMI, o Banco Mundial, o sistema de pagamentos mundial em dólar. Naquele momento, os Estados Unidos, o dólar vira a moeda de reserva do mundo. Naquele momento, os Estados Unidos ganha o privilégio exorbitante de poder emitir essa moeda. Esse negócio por si só é um capítulo à parte dentro da Pax Americana. Mas falando de instituições ainda, é importante perceber que boa parte das instituições que regem o mundo moderno foram criadas pelo grande vencedor da guerra, por uma perspectiva americana. Isso dá uma série de vantagens comparativas institucionalmente para eles em relação aos outros lugares que são incríveis. Assim, é bizarro. Não, pegando principalmente a parte da moeda, é indiscutível. Você poder imprimir o dinheiro que é gasto no mundo é ótimo, é uma vantagem incomparável. Eu gostei das palavras que você usou, José. Você usou as palavras do Jacques Rueff, né, do privilégio exorbitante que os americanos têm com isso. Mas pensando em outras instituições, por exemplo, porque na China, o Partido Comunista Chinês faz propaganda falando que democracia é uma bagunça. Eles falam lá, olha só, né? Até tem memes aqui no Brasil que é o Kim Jong-un fazendo assim, olha só, os caras brigando em democracia, eu tô poupando vocês disso. Mas lá eles falam, fica um atacando o outro, o negócio não vai pra frente, e aí o Partido Comunista Chinês usa isso pra justificar, não, aqui a gente é muito mais produtivo, a gente tá crescendo muito mais nos últimos anos, porque o poder tá centralizado, né? Então eles usam entre aspas, bagunça da democracia, a questão de que você tem muita briga, principalmente hoje em era de rede social, para falar que o regime deles é superior, por exemplo, aos americanos. O que vocês acham dessa questão de que tem gente até que enxerga essa centralização de poder, às vezes, como algo positivo?
A gente entende que existe um debate que muitas vezes acaba sendo muito acalorado, mas ao mesmo tempo a gente acredita que isso faz parte de democracias, onde você tem a liberdade de expressão, onde a sociedade como um todo pode falar o que está achando e ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Uma boa pergunta para se fazer é: da onde que você acha que saem as melhores ideias? De uma sociedade que debate livremente o que cada um está achando, mesmo que muitas vezes isso tenha discordância, ou de uma sociedade que tem um planejamento central, em que tem um cara que manda de cima para baixo e que você não pode falar o que você pensa? A gente entende que os debates, às vezes, eles caminham para um negócio que poderia ser mais tranquilo, mas a alternativa a gente acha que é melhor. É melhor você poder falar o que você acredita num país do que você ter que seguir um determinado caminho que uma minoria acaba decidindo. Então, Se levar em consideração que as instituições nos Estados Unidos são descentralizadas lá, né? As decisões não são centralizadas, estados são descentralizados, tudo é muito mais É muito livre. menos centralização, até em comparação ao Brasil, por exemplo, a Total. independência de um poder. Sim. E se central. eles estão dominando, então quer dizer que provavelmente isso é melhor. A gente já teve outros exemplos na história, exatamente disso que o Zé falou, né? A gente gosta, às vezes, de falar, os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria, né? Não foi o Reagan que ganhou a Guerra Fria, ou enfim. Quem ganhou a Guerra Fria foi, enquanto você tinha meia dúzia de burocrata no governo russo e americano brigando por quem chegava na Lua antes, tinha milhões de empreendedores na Califórnia criando computador pessoal, criando o Discman, criando milhões de tecnologias que as pessoas nem pensavam que iam querer e mercados que eles achavam que existir. E aí isso tornou o americano médio teve tanto acesso a mais capacidade produtiva, né? Ele se tornou tão mais produtivo por ter acesso a todas essas tecnologias que quando o muro de Berlim ele caiu e foi inevitável que isso acontecesse, não é que os Estados Unidos era marginalmente superior, ele era brutalmente superior econômica e competitivamente se você comparado com a União Soviética ou qualquer outro país do mundo. E esse processo não foi planejado pelo governo americano, ele foi espontâneo. O que acontece é milhões e milhões de empreendedores num país com alto nível de educação, todos os dias acordando e falando como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou fazer o Bruno me dar dinheiro? Putz, se eu criar um negócio que, ele consiga escrever e apagar e escrever de novo e fazer conta sem precisar de uma calculadora, talvez eu pegue um dinheiro dele. E a pessoa